Você já se sentiu desanimado e muitas vezes apenas comentando sobre as derrotas? Então fique comigo nos próximos minutos que eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração. Não desanime e não conte derrotas. Os últimos dias não definem a sua vida. Dentro dessa breve meditação, eu creio que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Queridos, aqui nós vemos um texto que a Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. A Bíblia fala sobre os discípulos que estavam retornando de Jerusalém, os discípulos de Emaús. A Bíblia fala que Jesus tinha sido entregue, tinha sido crucificado e estava morto e ainda estava no terceiro dia deste momento, que estava acontecendo a respeito da vida do nosso Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala que dois discípulos estavam saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, com uma situação um pouco adversa. Eles estavam um pouco frustrados porque eles tinham crido que aquele homem que tinha morrido era o Messias, era aquele que era prometido, era aquele que tinha promessa, porém Jesus ainda estava morto. E a Bíblia diz que eles estavam voltando de Jerusalém, começaram a caminhar um do lado do outro e começaram a contar e a falar sobre os últimos acontecimentos daqueles dias. O que é interessante é que no momento da caminhada, Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles, mas a Bíblia diz que eles não reconheceram a Cristo Jesus. E de repente Jesus pergunta para eles: o que vocês estão falando? O que aconteceu nos últimos dias? A Bíblia diz que eles param atônitos, eles param abismados com aquela pergunta e fala: você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? O que é interessante é que eles falam para Jesus que o Messias havia morrido, que eles tinham perdido a sua esperança, que aquele que via para trazer redenção, ele tinha morrido e tinha acabado todas as suas forças, todas as suas perspectivas positivas. E a Bíblia diz que Jesus começa a conversar com eles. Queridos, compreenda que o que eles mencionam para Jesus é: você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Eu não sei como tem sido a sua vida, como tem sido nesses dias onde temos vivido até mesmo essa pandemia, mas os últimos dias, querido, não definem a sua vida nem a sua história. O que aqueles discípulos de Emaús começaram a comentar foi a respeito que nos últimos dias Jesus havia sido morto, porém ainda estavam no terceiro dia. E de repente eles se cruzam no caminho, Jesus começa a caminhar ao lado deles. Perceba algo que eles não viram, não conheceram, não reconheceram a Jesus naquele momento. E talvez você não tenha percebido o Senhor caminhando do seu lado, apesar das dificuldades, apesar dos últimos dias serem difíceis na sua vida, talvez na sua casa, talvez na sua família, talvez no seu relacionamento com seus filhos, talvez no seu próprio trabalho. Talvez é a sua saúde, mas você precisa realmente abrir seus olhos para que você veja que o Senhor Jesus caminha ao seu lado, independente das circunstâncias adversas. Mas a Bíblia fala que Jesus começa a falar para eles desde o tempo de Moisés e começa a trazer um direcionamento para eles, começa a trazer à memória aquilo que trazia esperança. Sabe o que é interessante? É que chega um momento onde eles se aproximam do vilarejo de Emaús, que ficava entre 10 e 11 quilômetros de Jerusalém. E a Bíblia diz que eles convidaram Jesus para passar a noite com eles. Jesus, no primeiro momento, ele reluta, porém ele aceita esse convite. E a Bíblia diz que eu creio que eles pediram para Jesus fazer as honras da oração antes de se alimentarem. E aí ele diz que Jesus pega o pão, ele parte e dá graças. Naquele momento, há um destravar da parte na vida daqueles homens, na sua visão, no seu coração, e a Bíblia diz que eles começaram a se lembrar de coisas que eles precisavam trazer à memória para que a esperança viesse a eles. A Bíblia diz que Jesus logo desaparece daquele cenário, porém, cada um daqueles discípulos olham para si e falam: quando nós estávamos vindo a caminho, quando aquele homem falava conosco, o seu coração não se queimava? O seu coração não estava estando em chamas, pegando fogo? Ele fala: sim. O que esse texto fala, o que esse contexto fala ao nosso coração, querido? Pode ser que você esteja passando por dias maus. O que aqueles discípulos começaram a compreender é que a esperança deles foi crucificado, mas ainda estava morto. Mas eles não perceberam que Jesus estava ressurreto, estava caminhando com eles, apesar de eles comentarem apenas os dias maus. Compreenda, eles falam algo para Jesus assim:
Você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Querido, o que tem acontecido na sua vida nos últimos dias não definem quem você é. Por maior que sejam as lutas dos últimos dias, os últimos acontecimentos na sua vida não definem a sua vida, querido. Nós temos que compreender que a nossa esperança, ela está ressurreta. Em Cristo Jesus, nós podemos trazer essa esperança novamente. Por isso, querido, não desanime, não conte derrotas. Os últimos dias não definem a sua vida. E, portanto, dentro dessa breve meditação, eu quero deixar algo ao teu coração. Que você talvez parar de falar apenas das perdas, dos gigantes e começar a acreditar que a nossa esperança, ela vive, ela reina e ela governa para todo sempre. Que a sua vida, através dessa breve meditação, através desse vídeo, você possa estar sendo edificado neste momento, onde você está ouvindo, onde você está vendo aquilo que realmente o Senhor precisa mostrar aos seus olhos. Quando Jesus parte o pão, os olhos daqueles discípulos se abrem. E eu declaro, os seus olhos se abrindo. E querido, perceba, Emaús significa fonte de águas quentes. Mas em Jerusalém, querido, existia Jesus que era a fonte de água viva. Não busque algo paralelo, algo superficial, algo momentâneo. Existe uma fonte em Cristo Jesus que você pode sim, querido, não desanimar com os acontecimentos dos últimos dias, porque a nossa esperança está viva. Portanto, não desanime no seu casamento, não desanime no seu trabalho, não desanime por causa talvez dessa enfermidade que está em sua vida, mas que você possa acreditar que o nosso Jesus está vivo e por causa dele estar vivo, os últimos acontecimentos não definem a sua vida. Por maior que sejam as lutas, existe um Deus vivo que caminha ao teu lado. Eu espero que essa breve meditação tenha edificado a sua vida. Portanto, que os seus olhos se abram, que você possa enxergar o propósito de Deus para a sua vida. E o propósito de Deus para a sua vida, como era para aqueles homens de Emaús, não era eles retornarem para a sua casa, mas era eles permanecerem em Jerusalém, porque era ali o lugar onde tinha a esperança viva, ressurreta, ressuscitada para a vida deles. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Obrigado por você estar mais uma vez conosco, compartilhando dos grandes feitos do nosso Deus. Que esse vídeo possa te inspirar a você abrir os seus olhos espirituais e você conseguir enxergar, além dos dias maus, além dos últimos acontecimentos, existe sim esperança para aqueles que realmente querem mais do Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.